Boa noite, amada igreja, graça e a paz do nosso Deus. Mais um dia que Deus tem nos dado para fazermos esses momentos devocionais, sabendo que antes da pandemia, nós estávamos, eu particularmente, estava expondo, fazendo a série de exposições no livro de Filipenses. O bacharel Elton estava fazendo em Eclesiastes, mas eu achei por bem nós suspendermos, e eu, orando a Deus, fui inclinado o meu coração para fazer uma série de sermões expositivos, mas não sequenciais, procurando textos específicos da Bíblia, que é muito ampla, para falar esses textos sobre o sofrimento, sobre os cuidados de Deus. E hoje nós vamos assim fazer, Digo mais uma vez que causa a minha estranheza, coração triste, por conta deste momento que estamos passando longe dos irmãos, das irmãs, da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no Engenho do Meio. É a primeira vez que eu acredito que todos nós passamos por isso, e tem sido momentos de aprendermos sobre muitas coisas, darmos a devida importância ao culto, a devida importância da Santa Convocação, domingo pela manhã, domingo à noite, estarmos reunidos. Tendo dito isso, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 1, do verso 1 até o verso 22. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e aos seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam com ele, junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, os levaram, mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falando este ainda, quando veio outro e disse: dividiram os caldeus em 3 bandos, deram os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este estava ainda quando veio outro e disse: estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou o grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos rogar esta noite a tua graça sobre a vida do teu povo, Senhor. Te pedir a tua bênção sobre os teus servos aqui na igreja presbiteriana do Engenho no meio, Senhor. Quero te pedir pela vida do conselho, das famílias, presbítero Givanildo, a sua esposa, a irmã Rosângela, que o Senhor continue abençoando a sua recuperação daquele tratamento. Também o presbítero Jailton e a sua esposa. Ontem eu liguei para eles, estavam doentes. Te peço pela vida de Anael, a sua recuperação. Te peço pela vida do irmão Mauri, pela vida de irmã Geni, irmã Diva, irmão Mendes. Ó Senhor, pela irmã Jane, a mãe de Natália. Que o Senhor Deus abençoe a sua recuperação, que o Senhor restaure a sua saúde segundo a tua boa vontade, Senhor. Também te pedimos pela nossa nação, nesse momento que estamos passando de pandemia tão difícil, Senhor. Nossa nação está passando por crises aguda da saúde, uma crise muito forte, né? Certamente virada a economia. E por trás disso, Senhor, ainda está um pouco como que uma cortina de fumaça, mas por trás disso nos parece que há todo um interesse político, Senhor, de causar uma desestabilidade em nossa nação. Te pedimos pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelo nosso presidente, que o Senhor os abençoe, Deus. Abençoe todos aqueles no diaconal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando falamos, irmãos, em tragédias, em desastres, talvez nos venha à mente grandes tragédias, tais como aquela lá das Torres Gêmeas, quem não se lembra, né? Que parece que mexeu, foi um tiro certeiro, né? Profundo no coração da América. Quem não se lembra também, no Rio Grande do Sul, a boate de Santa Maria. Eu tinha um amigo, o pastor Ronaldo Vasconcelos, foi pastor de Santa Maria e já tinha passado um bom tempo, um tempo considerável do acidente, mas ele disse que ainda permeava, sabe? A cidade ainda parece que tinha sido muito recente por causa daquela tragédia. Irmãos, mas penso que o tempo também agora é oportuno para a gente falar sobre isso. Nós estamos aí passando, né, não só o Brasil, mas o mundo passando por essa tragédia, essa pandemia chamada Covid-19 ou novo coronavírus, que há tantas especulações, veio da ingestão, né, da alimentação dos chineses por conta de ter comido animais que têm essa doença. Isso é verdade ou mentira? Foi fabricado na China, isso é verdade ou mentira? Há muitas especulações, irmão. Ele é tão agressivo assim ou não é? A quantidade de mortes que está havendo, que está sendo noticiada, é verdade mesmo? Ou estão inflacionando esses números com interesses escusos? Não sei, irmãos. Nos parece que ainda, como eu falei na oração, há uma cortina de fumaça, ainda está meio escuro para entendermos isso, mas o fato notório há uma pandemia.
mudou a nossa vida, essa tragédia. Então, poderíamos ir citando centenas e centenas de tragédias, todavia, essas que foi falado agora já nos basta. Então, alguém pode perguntar, certamente já tem questionado, como um Deus bom permite tais tragédias? Como um Deus tão bom permite tais tragédias? Tem um pastor americano, ele diz o seguinte: se Deus, ele cita essa frase, se Deus é tão bom e tão poderoso, por que coisas ruins acontecem? Alguém pergunta, e ele responde: essa não é a pergunta certa a fazer, mas a pergunta correta deveria ser, vai dizer ele, como é possível que Deus, santo, justo, sabendo o que eu fiz, pensei e disse ontem, não me mate no sono durante a noite, ou não me fulmine nesta mesma hora? Pastor Sproul, seguindo essa mesma linha, diz assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Responde Sproul: bem, isso só aconteceu uma vez, e essa pessoa boa se ofereceu como voluntário. Estamos falando a respeito de Jesus Cristo. Então, o que é que a Bíblia tem para falar sobre o problema do sofrimento? Então, quais motivos, irmãos, nós temos para servir ao Deus eterno? Quais motivos nós temos, ou quais motivações eu tenho para servir ao Deus eterno? O contexto desse livro, irmãos, a ocasião, não sabemos exatamente em que época viveu e escreveu o autor de Jó, mas estudiosos colocam aí entre 1500 a.C. A forma final do livro não pode ter aparecido antes da era de Salomão, ou um pouco mais tarde, quando a literatura hebraica de sabedoria alcançou seu apogeu. A descoberta dos fragmentos de Jó entre os pergaminhos do Mar Morto eliminaram as tentativas de datar Jó tão tardiamente como no século II a.C. Vários autores têm sido propostos, desde Salomão, Moisés e até mesmo um dos amigos de Jó. Porém, parece que a erudição, e é mais provável que o escritor desse livro tenha sido Moisés. Podemos entender o livro de Jó como uma peça de teatro. Calvino escreveu um livro, né, falando sobre o teatro de Deus, né, onde isso aqui é um palco onde Deus traça, onde Deus apresenta a sua peça, onde Ele é aquele que sabe todos os detalhes, Ele é o protagonista, Ele é aquele que escreveu a peça, Ele sabe de todos os detalhes. Então, alguns estudiosos vão dizer que o livro de Jó, ele tem essa ideia, uma característica de uma peça de teatro. Isso não quer dizer que o livro de Jó não seja real, verídico, mas é a estrutura literária dele. Vejamos, ele tem um prólogo, capítulos 1 e 2, vamos dizer capítulo 1 e 2 para vocês entenderem, seja a parte A. Temos a história, a parte B, e o epílogo, que é o capítulo 42, versos 7 a 17, que é a parte A1. É como se fosse capítulo 1 e 2, A. Temos a história, o desenvolvimento, o B, e depois o final, 42, 7, 17. Mas os estudiosos colocam como se fosse A1, porque ele tem muita semelhança, né, com o início, certo? Mostrando os filhos, né, mostrando a prosperidade de Jó. Temos o antagonista, o acusador. Temos o protagonista, que é o contrário do que muitos têm afirmado que seja Jó. Penso que seja o próprio Deus. Jó é só um coadjuvante nessa história. Com isso, não estou afirmando que, repito, o livro de Jó seja simplesmente uma ficção literária, pois sua historicidade pode ser comprovada em outros livros da Bíblia, tais como Ezequiel, capítulo 14, verso 20, Tiago, capítulo 5, verso 11. Seria bom entendermos desde já que, embora
o livro de Jó fale muito sobre o sofrimento, o seu tema principal, penso eu, não seja o sofrimento, mas é a questão da motivação para a genuína religiosidade humana. Quais motivações nós temos para servir a Deus? Então, dos versos 1 ao 5, o autor vai apresentar a situação de Jó, é a apresentação fiel de Jó. E dos versos 6 até o capítulo 2, verso 13, é o teste. São dois testes, nós vamos ficar só no primeiro teste. Então, no capítulo 1, verso 1, vai dizer que Jó era um homem íntegro, né? Veja que aqui é uma antecipação, é uma característica da narrativa, certo? O narrador é o que os estudiosos chamam de um narrador onisciente. Veja que o narrador diz: havia um homem, e isso está no verso 1, certo? Só que o próprio Deus, no verso 8, vai dizer assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Veja, aqui que esse é um dos textos e tanto outros que os estudiosos dizem que na estrutura da narrativa o narrador, ele é onisciente. Ele está dizendo que Jó é um homem íntegro e reto, algo que Deus só vai dizer depois. É como se ele estivesse antecipando este conhecimento que está em Deus, em saber que Jó é um homem íntegro e reto. Integridade, irmãos, tem a ver com algo que só pode ser aferido por Deus. É algo interno ao ser humano. Retidão é observável exteriormente, é o proceder para com o próximo e com a lei de Deus, é a obediência à sua aliança. Vai dizer o texto: havia um homem na terra de Uz, né? Era uma região, alguns estudiosos vão dizer que ficava a leste de Judá, muito extensa, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Desviava-se do mal. Ele conhecia, Jó conhecia os caminhos que levavam ao pecado. No capítulo 29, tem 10 maneiras que Jó desenvolveu para trilhar a santidade. Está dos versos 12 até o verso 25. Então, Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. Em Jó 42, 7 e 8, a integridade de Jó é reiterada. E ainda no verso 5, há uma evidência de que Jó foi contemporâneo dos patriarcas, irmãos. Veja, diz assim, decorrido no turno de seus dias, de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Ou seja, é possível, né? Aliás, é certo que o livro de Jó foi escrito ali no período dos patriarcas, porque eram os patriarcas que ofereciam o sacrifício. Ainda Deus não tinha organizado, não tinha institucionalizado os sacrifícios, o ofício de sacerdotes. Então quem fazia isso era o patriarca, e o patriarca Joaquim fazia sacrifícios, né, por conta da possibilidade de seus filhos terem pecado contra o Senhor no coração. Veja o zelo, irmãos, o cuidado de Jó para com o nosso Deus, né? Diz mais: nasceram 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas. Então Jó era um homem rico, certo? Seus filhos, havia uma harmonia, ia para casa do outro, banqueteavam-se. Então, Jó era um homem zeloso. No finalzinho do verso 5, ele diz: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, o autor, né, o narrador, ele apresenta as características de Jó, do verso 1 ao verso 5. Era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, era um homem que tinha riquezas, tinha filhos, que vivia em harmonia, banqueteando-se. Jó, o seu zelo,
em cuidar da alma, da espiritualidade dos seus filhos, né? Oferecendo sacrifícios, por conta da possibilidade, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Já oferecia holocausto. Então, essa é a situação desse homem. Um homem que o autor diz que era íntegro e era reto. Do verso 6 até o verso 11, nós vamos ver a proposta de Satanás. Versos 6 e 7, estes versos deixam claro que Satanás é uma pessoa e não uma simples influência maligna. Aqui, as características da pessoa, irmãos, estudiosos vão dizer, ele tem intelecto, emoção e vontade. E aqui nós vemos ver isso, né? Satanás conversando, falando sobre Jó, a vontade de destruir, né? Vai lá e faz essa atitude, certo? O verso 8, Deus chama a atenção do diabo para a vida de Jó. Diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, uma coisa, perceba, dado a canonicidade, a inspiração do texto sagrado, tudo aquilo que o autor no verso 1 está falando de Jó, Deus está agora também falando. Ele antecipou e é uma verdade. Mas para nós hoje, irmãos, veja, é possível que alguém possa dar um testemunho nosso, certo? E se enganar. É possível que alguém diga um testemunho que aquele irmão A é o irmão santo e não sei. É possível o contrário, que diga que aquele irmão, cuidado, mas seja um irmão santo. E às vezes é a própria pessoa dando testemunho, está dando falso testemunho. Mas aqui nós vamos ver, irmão, essas duas coisas sendo encaixadas. O homem de Deus dá um testemunho sobre Jó, o escritor, e o próprio Deus agora também diz, quase nas mesmas palavras, nos mesmos termos, que Jó era um homem íntegro e reto. E Deus diz isso para o diabo. Verso 9 e 11. Deus permitiu que Jó fosse provado dessa maneira, irmãos. Vai dizer lá. Então respondeu Satanás ao Senhor e conversa com Deus: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercasse, veja, com a sua casa, obra de sua mão? Então, para o diabo, as motivações que Jó tem para servir a Deus é tudo aquilo que Jó tem. As riquezas, uma harmonia da família. É muito fácil servir Deus assim. Irmãos, eu já vou adiantando, irmãos. Não são as circunstâncias que determinam o nosso coração, irmãos. É onde o nosso coração está. Se está em Deus ou está aqui. Porque se meu coração estiver aqui, até mesmo na riqueza, eu venha a pecar, possa ser que eu venha a pecar, a murmurar contra Deus, e até mesmo na pobreza. Então não são as circunstâncias, é onde está o meu coração, onde está a minha confiança. Então o diabo coloca isso em xeque. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó? Aí o diabo disse: porventura debalde teme a Deus? Acaso não secasse? Leio agora o verso 10: concebe a ele com a sua casa e tudo quanto tem, a obra de sua mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí agora ele faz a proposta: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, para o diabo, a motivação de servir a Deus estava na riqueza, irmãos. Que isso, irmãos, não possa ser a nossa motivação. Que a motivação que nós temos para servir a Deus não seja minha saúde, não seja minha felicidade, porque tem muitos irmãos que é assim. Enquanto Deus está abençoando, enquanto as coisas estão correndo tudo conforme assim aquele projeto que nós fazemos e oramos a Deus, glória a Deus, amém. Mas quando tudo, meu irmão, feito um jogo de dominó, eu não sei aqui quantos já montaram aquelas pedrinhas de dominó, faz uma fileira enorme e você toca em uma e todas saem caindo.
Muitas vezes Deus faz assim conosco, irmãos. Está tudo organizadozinho, aí Deus dá só um toque e tudo se desmorona. Mas será que nós vamos dar motivo, irmão? Será que o nosso coração vai nos dizer assim: realmente, eu só servi ao Senhor porque estava tudo organizadozinho? Ou nós vamos ter uma atitude igual a de Jó, que nós vamos ver já já. Verso 12, Deus diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Então veja, verso 1 a 5 é apresentada a situação de Jó, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Dos versos 6 a 11 está essa proposta do diabo, né? Tira dele, estende tua mão, toca e verás se não blasfema contra ti. Agora no verso 12 até o verso 22, irmãos, nós vemos um decreto de Deus, certo? Na condução das tragédias, né? Lógico que aquilo só aconteceu porque o Senhor já havia decretado, mas nós vamos ver como é que isso se dá. Diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não está na tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. As aflições, e sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eles estavam se banqueteando, certo? E aconteceram, irmão, tragédias, uma após outra. A primeira tragédia está no verso 15, os sabeus. De repente deram com eles sabeus. Uma calamidade social aconteceu aqui, irmãos. Veja, os levaram, mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Quarta tragédia, essa é a primeira. Depois houve uma calamidade sobrenatural, verso 16. Falava isto ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e o consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17, repete, houve uma calamidade social, os caldeus. Falava isto ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Finalmente, a última calamidade, a calamidade meteorológica, está no verso 19. Eis que se levantou grande vento da banda no deserto e deu nos 4 cantos, e qual caiu sobre eles, morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Irmãos, isso aqui é o que é o mais impressionante. Jó ouviu só tragédias, mas adorou a Deus. Irmão, nós temos uma motivação muito maior. Veja, Jó ouve tragédias e adora a Deus. Irmãos, nós ouvimos as boas novas em Cristo Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados. Se Jó, irmãos, ouviu tantas tragédias e isso impulsionou ele a adorar a Deus, imagine nós, irmãos, que já ouvimos as boas novas, que fomos resgatados pelo pecado. Quando a gente agora ouvir essas tragédias, essa pandemia, se isso não deveria nos levar também, irmão, a ter uma atitude semelhante a Jó, de humilhação e adoração ao nosso Deus, e não nós nos questionarmos ao próprio Deus, não nós nos preocuparmos de forma excessiva, como se essas coisas não tivessem debaixo do controle das mãos poderosas do nosso Deus. Amada igreja, apesar de Satanás ter sido autorizado por Deus e por ele limitado, como vai dizer nosso irmão Calvino, que o diabo é como um cachorro que está preso numa coleira, numa corrente. Sua atuação é limitada pelo próprio Deus. Por ele limitado no assalto das possessões, servos e filhos do patriarca, Jó permaneceu com a sua crença que Deus era bom. Deus era bom. Qual foi a atitude de Jó, mano, referente a esse primeiro teste? Está no verso 20.
vai dizer o texto. Então Jó levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra em adoração. Isso é uma atitude, irmãos. Quando no Antigo Testamento havia essa prática de raspar, colocar cinza, era uma atitude de humilhação mediante uma tragédia, mediante uma situação calamitosa. E a sequência disso, humilhação e adoração. Isso deve servir também para nós, irmãos. Nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus e o adorarmos. Porém, amada igreja, muitas vezes a gente olha para Jó e diz assim: nossa, uau, que atitude de Jó, que homem crente. Humildade e adoração. Certamente, irmãos, no decorrer do livro a gente vai ver os questionamentos, as fraquezas de Jó. Mas a Bíblia apresenta um homem que teve, irmãos, que era Deus encarnado. E eu queria abrir a palavra do Senhor, que vocês acompanhem em Mateus. Porque sim, Jó, isso muitas vezes nos causa uma admiração, ficamos perplexos de tanta tragédia, e esse homem se levanta, mostra essa humildade e adora a Deus. Quanto mais a nossa admiração, a nossa perplexidade deveria ser quando olhamos para o nosso Salvador Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 26, verso 39. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, veja a atitude de Jesus, irmãos. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42. Tomando retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, veja a atitude de humilhação, de devoção. Se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Estava diante, irmão, estava próximo todo aquele sofrimento, mas veja como Cristo se entrega à vontade do Pai. Ele não questiona, irmãos. Aqui está um homem justo, um homem puro, que, irmãos, através da sua vida, obra e ensinamento, nos ensina qual deve ser a nossa atitude, irmãos, para com os sofrimentos, para muitas vezes, dentro da nossa caminhada, nossa peregrinação, situações difíceis que passaremos, ou que estamos passando. Mas veja o que o nosso mestre nos ensinou: a orar, dizer: Senhor, se possível, faça a tua vontade. Verso 21, lá de Jó, há um reconhecimento que por trás de todas as dificuldades estava a providência de Deus. Veja, diz lá: e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava consciente, irmãos, que tudo é de Deus, é Deus que dá, é Deus que tira, e ele disse: bendito, novamente ele louva ao nome do Senhor. Veja, irmãos, veja o verso 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Capítulo 2, verso 10. Mas ele respondeu, isso é Jó falando: falas como qualquer doida. Temos recebido o bom de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Veja o capítulo 3, verso 23. Capítulo 3, verso 23. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Capítulo 6, verso 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas. Capítulo 9, verso 23, diz: se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Tudo isso, irmãos, se
esses fatos que aconteceram com Jó acontecesse hoje na vida de muitos irmãos e irmãs, eles atribuíam tais fatos ao diabo. O diabo está querendo destruir minha vida, o diabo é aqui, porque tudo é o diabo, esquecendo que Deus é que é o poderoso, Ele é que decretou tudo. Então, em muitas das nossas igrejas, o diabo seria acusado, ou seria levado, né, a atribuir a ele todos esses fatos. Mas veja que Jó está consciente, foi Deus que deu, foi Deus que tirou. Irmãos, nem sempre nós temos as respostas para todos os dilemas da nossa vida. Me lembro agora, num livro que eu li, do pastor Jonas Madureira, ele falando sobre o problema do sofrimento, que muitas vezes a gente começa a duvidar, né? Algumas pessoas começam a duvidar de Deus, não é por causa das proposições, das formulações lógicas ou teológicas. Às vezes é muito mais fácil acontecer através dos momentos existenciais, dos problemas da vida. Então, conta o pastor Jonas Madureira que uma irmã saiu da igreja e a caminho da sua casa viu aquele tumulto de gente. Quando chega próximo, está o filho morto dentro de um canal, dentro de uma vala, com vários tiros. Ela volta para ele e começa a praguejar: por que Deus permitiu isso com meu filho? Uma morte tão terrível, um jovem, Deus não sei o que, tal. E começou a cair naquele desespero, palavras duras contra o nosso Deus. Aí o pastor disse que só fez abraçar ela assim. Aí ela caiu uma ficha. Ela dobrou o joelho e disse assim: Senhor, me perdoa, eu sei que tudo está nas tuas mãos, eu posso não entender, mas eu confio no teus cuidados, chorando. E o pastor disse que abraçou e só fez chorar e orar, irmãos. Assim deve ser a nossa atitude nesses momentos de aflições, nós levarmos esperança, porque o nosso Salvador, irmãos, Ele é a nossa esperança. Verso 22, terminando, diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Novamente, ele está ciente, Deus, mas não atribui a Deus, e Jó não pecou contra Deus. Irmãos, o texto diz que na bonança, Jó oferecia sacrifícios, holocausto, pois talvez seus filhos tenham pecado no coração. Agora, na situação de dificuldade, Jó não pecou. As situações limites revelam o nosso coração. Nós devemos atentar para isso, irmãos. Aqui está duas fases: riqueza e pobreza. Mas Jó não pecou contra o Senhor. Situações limite revelam aquilo que está em nosso coração. O sofrimento de Jó não é padrão de como Deus lida comigo e com você. Jó talvez seja uma exceção. Necessariamente isso não vai acontecer. Precisamos estar sempre vigilantes quanto à motivação do que nos traz a presença de Deus para adorá-lo. Jó não tinha nenhum benefício para continuar servindo a Deus, a não ser sua plena convicção que Deus deu e Ele mesmo tirou. Examine, pois, nesta noite, as motivações do seu coração em servir a Deus. Porque você está ouvindo ou estará ouvindo esta mensagem? Como está o seu coração ansioso na expectativa de voltarmos a termos um culto solene em adoração a Deus? Ou para você está bom demais? Amada igreja, muitas vezes a gente olha para esse sofrimento de Jó e a gente fica espantado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Veja que aqui Deus poupou a vida de Jó. Em todo o seu sofrimento, Deus poupou a sua vida. Mas Deus não poupou, irmãos, a vida do seu próprio Filho Jesus Cristo, para morrer naquela morte tão terrível da cruz, para salvar eu e você. Irmãos, nós estávamos perdidos, nós estávamos a caminho do inferno, mas Deus revelou o seu amor em Cristo Jesus, não poupando a vida do seu Filho, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que
que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, irmãos, se aquele que não propôs seu próprio filho para nos salvar, vocês acham, amada igreja, que ele não cuidará do seu povo diante desta pandemia? Será que Deus está com os olhos vedados? Certamente que não. Deus está cuidando da sua igreja, irmãos. Foi assim ao longo dos séculos, e assim será até aquele grande dia, quando a sua noiva, a igreja de Cristo, há de se encontrar com seu noivo. O cuidado do pai, o cuidado do esposo para com sua noiva é sempre constante. Que Deus aplique essas verdades nos seus corações. Que aquele Deus poderoso poupou a vida de Jó, mas não poupou a vida do seu filho para nos salvar, e certamente Ele cuida de nós. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai bendito, queremos te rogar por esta hora, que o Senhor tenha nos abençoado, que o Senhor cuide do teu povo, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Deus, nos ajude a termos as motivações corretas e também te adorarmos da forma correta. É isso que eu te peço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam derramados sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.